Olá, que alegria ter a sua companhia. Hoje a gente vai mergulhar juntos num mistério. Um mistério que parece simples, mas que tem uma profundidade que não acaba mais. A vida da Sagrada Família lá em Nazaré. É uma história que, sabe, sem fazer barulho, fala direto ao nosso coração. E para começar essa nossa reflexão, fica essa pergunta: onde é que a gente encontra Deus quando tudo parece incerto? Essa pergunta vai ser tipo a nossa bússola, porque se a gente parar para pensar, a vida da Sagrada Família, cheia de riscos, de incertezas, não era tão diferente da nossa, não. Eles também precisaram encontrar Deus no meio das tempestades do dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: Nazaré não é um conto de fadas, é realidade pura. A Sagrada Família era de carne e osso. Eles sentiram medo, cansaço, sentiram alegria. E foi bem ali, naquela casa simples, naquele lar, que a fé da nova aliança começou a brotar de verdade. Não em palavras difíceis, mas nos pequenos gestos de amor de cada dia. Vamos começar por ele, então, o grande guardião silencioso, São José, um homem que a gente pode entender por uma palavra só, mas que carrega um peso enorme. O Evangelho de Mateus chama ele de justo. Mas o que isso significa de verdade, ser justo aos olhos de Deus? Ah, isso é muito mais do que só ser uma pessoa correta. Ser justo, no sentido bíblico, é ter a vida inteira, a alma, o coração completamente alinhados com a vontade de Deus. Pensa num instrumento, perfeitamente afinado nas mãos do músico. Esse era José nas mãos de Deus. E aqui a gente entra num dos maiores mistérios que envolvem São José. Pensa bem nisso. Uma figura tão fundamental, tão importante para a história da salvação, e não temos uma única palavra dele registrada. Nenhuma. José é o homem do silêncio. Um silêncio que, de tão profundo, ecoa até hoje. Mas olha, não vamos nos enganar, tá? O silêncio de José não era um silêncio vazio, de jeito nenhum. Era um espaço sagrado, um lugar de escuta atenta. E as suas atitudes? Ah, as suas atitudes foram a sua grande resposta. Cada passo, cada decisão, era a sua oração, a sua resposta firme ao chamado de Deus. A justiça dele não era uma ideia, era ação pura. Quando ele dá o nome a Jesus, ele o coloca oficialmente na linhagem de Davi, cumprindo a promessa. Quando ele foge para o Egito, ele se torna um verdadeiro escudo para o menino e para a mãe. José é, na essência, o guardião fiel do maior tesouro que o céu já confiou aqui na terra. E ali, bem ao lado desse homem de silêncio e ação, a gente encontra ela, a Virgem do Silêncio, a Virgem da Escuta, Maria. Se a vida de José foi uma resposta em forma de atitude, a vida de Maria foi uma resposta em forma de entrega, uma entrega total. O faça-se de Maria, essa palavra ecoa por toda a vida dela. Não foi um sim dito uma vez só e pronto. Foi uma atitude de vida, uma postura de estar sempre com o coração aberto para a vontade de Deus. Uma entrega cheia de confiança, mesmo sem saber exatamente o que vinha pela frente. Porque Deus não deu para ela um roteiro completo, sabe? Ele deu uma promessa. E isso exigiu dela uma fé gigantesca. Não uma fé cega que não pensa, mas uma fé que confia. Uma fé que consegue enxergar uma luzinha no escuro, porque confia totalmente em quem a chamou. E como é que ela fazia para lidar com tudo isso? O Evangelho nos dá a pista. Diz que ela guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Isso era um trabalho interior, um movimento constante. Primeiro, ela acolhia o que acontecia. Depois, ela guardava, protegia aquele mistério de tudo. E por fim, no silêncio da oração, ela meditava, tentava juntar as peças, buscando um sentido mais profundo. É exatamente aqui que a gente entende a profundidade de Maria. As poucas palavras que ela diz nos evangelhos revelam um oceano de vida interior. O coração dela foi o primeiro sacrário da história. O primeiro lugar na Terra onde o mistério de Cristo foi de verdade amado, guardado e contemplado. Agora, vamos tentar imaginar essas duas almas, a de José e a de Maria, vivendo juntas, unidas num mesmo propósito. É ali que nasce a melodia silenciosa de Nazaré. Eles são a imagem perfeita do que é a comunhão, é lindo de ver. José, com a sua ação, com o seu trabalho, protege o mistério por fora, no mundo concreto. E Maria, com a sua oração, com o seu coração, acolhe o mistério por dentro. Ele age na história, ela sustenta a história em Deus. Um completa o outro perfeitamente.
É por isso que a Igreja, com toda a sua sabedoria, nos convida a sermos alunos da Escola de Nazaré, porque é lá que a gente aprende a lição mais importante de todas. A santidade de verdade não está nas coisas espetaculares. Ela se constrói ali, ó, na fidelidade silenciosa do amor de cada dia. E assim, essa harmonia silenciosa de Nazaré nos deixa com essa pergunta no coração. E se o caminho para a santidade não for fugir do mundo, mas sim aprender a arte de encontrar a Deus nas coisas simples, no tecido do nosso dia a dia, mesmo quando ele é cheio de desafios? Fica essa reflexão para gente.